Irmãos, olha minhas histórias com Cristo. Então, meus irmãos, a minha história hoje é a história da como era criado as crianças do meu tempo, da minha época. Eu vou falar de mim, como eu fui criada. Eu fui criada uma menina sem infância, eu não tive infância. Era um tempo de que as crianças tinham que trabalhar praticamente como os adultos, igual aos adultos. Era trabalho mais leve, mas era trabalho. E também trabalho para comer, pelo menos eu, foi assim. Então a minha mãe, ela foi uma mulher sozinha, porque o nosso pai, meu pai, era um pai que vivia no mundo. Era um pai que ele queria curtir, aproveitar o tempo dele no mundo. E também o mundo para ele, o tempo dele na verdade foi curto. Ele só viveu até 33 anos. Eu acho que por isso que era o desespero dele de aproveitar a vida, de curtir. Então eu com 6 anos de idade eu já trabalhava em roças, de babá, trabalhei em bar, trabalhei em casas de farinha, fazendo farinha, né? Quer dizer, as crianças de antigamente eram crianças que elas tinham que fazer a parte delas para sobreviver, mesmo com 6, 7 anos, 8 anos de idade. E ai de nós se não trabalhássemos e não levasse o dinheiro para casa, porque era para a gente comer. E a gente não teve trauma por isso, pelo menos eu não tive trauma por isso. Eu hoje sou essa mulher forte e decidida e honesta através dessa minha mãe, que ela me educou desse jeito e ela precisava, porque ela não tinha marido e na época não existia essas facilidades que existe hoje, que os governos dão as coisas para ajudar. Então ela tinha que passar a semana toda inteira na roça para nos sustentar. E a gente também tinha que trabalhar. E nós éramos crianças felizes, assim mesmo. Hoje não, hoje você vê as crianças de hoje, os pais não podem mais educar do jeito deles. Os pais praticamente nem educam mais. Quem educa é o mundo. Porque você vê as crianças de hoje, elas não fazem nada porque é proibido, não pode. Porque são crianças. Meus irmãos, a sorte minha foi eu ter sido criada no tempo que tinha que trabalhar, que tinha que fazer tudo certo, tudo obedecer os pais. Por isso que as pessoas da minha época são mulheres e são homens responsáveis que sabem da obrigação de cada um de nós. As mulheres do meu tempo, ela sabe que ela tem obrigações, que ela tem deveres. As mulheres de hoje, elas não querem saber de deveres nem de obrigações, elas querem ser mãe e querem ser esposa e querem curtir e não querem muito compromisso com nada. Aí é criado esses filhos hoje, como minha mãe falava, como Deus criou batata, aí à toa, fazendo o que querem.
Os pais de hoje, o presente que dá para os filhos é um celular. Esse celular ensina tudo que não presta a essas crianças. E essas crianças andam tudo depressiva, tudo doente. Meus irmãos, eu vou dar uma puladinha para dizer para vocês sabem que esse celular, eles viciam a gente. Vocês acreditam que eu vejo muito pouco celular? Mas esse pouco que eu tô vendo, eu tô viciando. Até na hora de eu dormir, de eu pegar no sono, eu tô com a minha mão assim, olha, fazendo isso assim, como se eu tivesse com o celular na mão, passando. Quer dizer, eu que já tô macaca velha e não sou uma mulher viciada nessas drogas desse celular. Imagine criança, estão tudo viciada, só sabem fazer isso. Olhar as redes sociais. E tem aí o diabo injetando coisas horrorosas para as crianças. E elas estão praticando coisas que até Deus duvida. Então, meus irmãos, vigiem o que vocês estão fazendo com as suas crianças. Porque depois vocês vão chorar. Como a palavra de Deus diz, chorar lágrima de sangue por a falta de sabedoria de Deus. Peça sabedoria a Deus para cuidar dos seus filhos, porque o diabo ele não brinca. E ele está trabalhando mais em cima das crianças e dos adolescentes. Que Deus nos abençoe e um bom dia.